Antes da gente orar, eu queria ler um versículo com vocês, que está em João capítulo 7, versículo 38. Eu não sei se o pessoal... Vamos todos ler juntos esse versículo? No 3, tá? 1, 2, 3. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Vamos novamente, 38. Tem outra versão? King James? 1, 2, 3. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora você vai virar para o seu irmão e falar assim: você crê em Jesus? Então fluirá rios de água vida da sua vida. As esposas tendo que falar isso para os maridos, hein? Os maridos tendo que falar isso para as esposas. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome. Obrigado pela vida de cada um que o Senhor trouxe a este lugar. Obrigado pela oportunidade que eu tenho de estar aqui também essa noite, Pai. Nós sabemos que o Senhor tem planos de bem para todos nós. Nós sabemos que também o Senhor nos amou muito mais do que nós merecemos. Nós te agradecemos pela oportunidade de estar aqui para celebrar, adorar, regozijar e adorar o seu santo nome. Pai, obrigado por todas as vezes que o Senhor nos livrou da morte. Pai, obrigado por todas as vezes que o Senhor nos curou da enfermidade. Pai, obrigado por todas as vezes que o Senhor sustentou a minha casa. Obrigado por todas as vezes que o Senhor esteve junto comigo nos momentos de angústia. Pai, obrigado por todas as vezes que o Senhor esteve conosco nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Pai, nós te agradecemos porque muitos de nós estamos aqui hoje porque a sua graça nos alcançou e a tua misericórdia se renova a cada dia em nossas vidas. Pai, obrigado pela vida desse irmão que está aqui hoje. Obrigado pela vida dessa família que está aqui hoje. Pai, nós ainda acreditamos que o Senhor irá fazer grandes coisas através de cada um de nós. Nós acreditamos, Pai, em famílias estruturadas. Nós acreditamos em filhos abençoados. Nós acreditamos em famílias, em casamentos. Nós acreditamos, Pai, em gerações. Nós acreditamos também na cura. Nós acreditamos em milagres e nós também acreditamos no arrependimento. Pai, em nome de Jesus, fala conosco através da Tua palavra nessa noite. E que nós possamos sair daqui com o nosso caminho claro, pisando em lugares onde a Tua palavra clareia para que a gente ande. Pai, em nome de Jesus, que a gente não saia daqui da mesma forma que entramos. Que a gente saia daqui cheios de expectativa, de confiança e de esperança de que existe um Pai que nos amou, que nos ama e que tem planos de bem e não de mal para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus eu oro para que filhos que estão distanciados da casa dos seus pais, do seu pai, nessa noite possam sentir o desejo de voltar para a presença do seu Pai. Pai, em nome de Jesus eu peço que o Espírito Santo já venha construindo dentro de cada um nessa noite, Pai, aquilo que o seu coração deseja para as nossas vidas. Em nome de Jesus, quem concorda com essa oração diz amém. Amém. Quem está feliz? Aleluia. Eu acredito que existem algumas pessoas que não estão felizes, que estão aqui dentro também. Mas o choro pode até durar a noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Amém? Você crê nisso?
Se eu fosse dar um título para essa palavra hoje, seria Deus Pai. Deus Pai. Eu acho que é a melhor forma de reconhecermos quem Deus é. Nós vamos ler em Lucas capítulo 15, mas antes, como todos nós já conhecemos, até quem é ímpio, até quem nunca foi numa igreja, talvez já teve a oportunidade de ouvir a história do filho pródigo. Quem já ouviu a história do filho pródigo? Muita gente. Quem nunca ouviu vai ouvir hoje. E há pouco tempo eu ministrei sobre o filho pródigo, e o Senhor me deu uma direção sobre o filho pródigo. E hoje novamente eu gostaria de ministrar sobre o filho pródigo, porém com a lente diferente, com um olhar diferente, com uma forma diferente de olhar para essa mensagem. Por quê? Porque ela é uma parábola contada por Jesus. E Jesus conta a parábola do filho pródigo para explicar como é o coração de Deus e não como é o coração de um pai qualquer. Então a parábola do filho pródigo, ela é intencionalmente contada pelo próprio Jesus para trazer clareza da paternidade de Deus. É Jesus dizendo para nós quem Deus de fato é. Tanto que quando nós começarmos a ler a história do filho pródigo, a gente vai ficar um pouco assustado, tanto com a postura do filho, quanto com a postura do pai. Porque humanamente, talvez a gente não tenha essas experiências, nem de ver um pai tratando um filho daquela forma, nem de ver um filho tratando um pai daquela forma. Mas o fato é que Lucas capítulo 15, eu vou lendo devagarzinho, os irmãos vão acompanhando. Se trouxe Bíblia, amém. Se for projetar a minha King James. Lucas capítulo 15, do versículo 11 em diante. Prestem atenção, porque só com a leitura dessa parábola o Senhor já vai falar com você. E Ele fala comigo. Eu já li 1000 vezes, Ele fala comigo todas as 1000 vezes que eu leio. E amanhã Ele vai falar comigo de novo. E Jesus disse: certo homem tinha 2 filhos. E o mais jovem deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens a que tenho direito. E o pai dividiu-lhes os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele o enviou a seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam. E nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse: quantos servidores de meu pai têm pão suficiente e de sobra, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei para o meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus servidores. E ele, levantando, se foi para o seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, seu pai o viu e teve compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao seu pescoço e o beijou. E disse: Filho. E o filho disse: Pai, eu pequei contra o céu e contra a tua vista. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei a melhor veste e vestiu. Ponde-lhe um anel em sua mão e calçado em seus pés. E trazei aqui o novilho cevado e matai, para que comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto
e vive novamente. Tinha se perdido e foi achado. E eles começaram a se alegrar. Versículo 25. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e vindo aproximar-se da casa, ele ouviu a música e as danças. E ele chamou um dos servos e perguntou o que significava aquelas coisas. E ele lhe disse: o teu irmão chegou e o teu pai matou um novilho cevado, porque ele o recebeu são e salvo. E ele se irritou e não queria entrar, portanto, saindo, o pai lhe rogava. E ele respondendo disse ao seu pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, e em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo, tu nunca me deste um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Mas vindo este teu filho, que desperdiçou todos os teus bens com as prostitutas, mataste um novilho cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que eu tenho é teu. Mas era necessário fazer a festa e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e vive novamente, tinha se perdido e foi achado. Amém? História linda, né, querido? Que pai é esse? Que pai é esse? Nós entendemos que o filho que morava com o pai, em momento nenhum ele saiu da casa porque faltou provisão na casa, ou porque faltou oportunidade na casa, ou porque faltou carinho na casa do pai, ou porque faltou a presença do pai na casa, ou porque o pai era pobre, ou porque o pai não tinha recursos. A Bíblia fala que o jovem simplesmente decidiu pedir parte daquilo que tinha, que por sinal ainda nem era dele, porque herança só é herança quando o pai morre. Então pedir a parte dos bens ao seu pai é desonrar, é dizer para o seu pai: eu não te reconheço mais, para mim você está morto, o que me interessa é só a minha parte que você carrega. E o filho decide sair da casa do pai. E muitos de nós decidimos sair da presença do nosso pai, decidimos sair da casa do nosso pai, decidimos deixar de viver no ambiente do nosso pai, para vivermos uma nossa vida da forma que nós decidimos, da forma que nós escolhemos. Mas nós queremos os recursos que o nosso pai nos deu. Então seria muito difícil alguém dizer para o pai: pai, eu não quero nada daquilo que o Senhor me deu, eu rejeito tudo aquilo que o Senhor é, e eu quero viver sem nada disso. Mas nós decidimos às vezes sair da presença do pai, porque com aquilo que nós aprendemos com o nosso pai, nós levantamos recursos e nós temos possibilidades. E os dons e os talentos que nós recebemos na casa do nosso pai serve para o meu ótimo plano de viver sozinho, longe da presença do meu pai. Amém? Quem está comigo? Então o filho decide pegar aquilo que é do pai, que faz parte daquilo, do ambiente de viver dentro da casa do pai, e resolve sair e carregar aquilo que é fruto da paternidade do pai. Só porque carregando parte daquilo que o pai deu, não foi o suficiente para que ele sobrevivesse fora da casa do pai. Então entendam comigo, quando eu moro na casa do meu pai, quando eu estou debaixo da cobertura do meu pai, eu sou como o segundo irmão, que sempre tem o direito de tudo e que sempre tudo foi meu, e que nunca faltou nada para mim. Eu só me importei do meu pai não fazer uma festa para mim, porque eu vi o meu pai fazendo uma festa de retorno para o meu irmão. Mas em momento nenhum eu disse: pai, vamos celebrar porque nunca faltou nada para mim? Vamos celebrar porque sempre teve tudo aqui em casa? E existem pessoas que sempre teve tudo do pai, que nunca saíram da presença do pai, que sempre viveram debaixo da proteção do pai.
mas nunca decidiram celebrar com aquilo que o pai pode dar para que você faça a sua festa. Mas você acha injusto o pai celebrar o retorno de um irmão que saiu de casa. Quem está comigo aqui? A Bíblia vai dizer que o pai, quando o filho sai, o pai se entristece. Certamente o pai se entristece. Hoje eu sendo pai, se o meu filho decide sair de casa para viver uma vida longe da minha presença, eu sei que certamente o caráter dele vai ser formado, ou a mentalidade dele, a personalidade dele vai sendo ajustada de acordo com o ambiente que ele for, de acordo com o lugar que ele estiver. Então, quando eu estou na casa do meu pai, eu tenho a aparência, a semelhança, o DNA e o comportamento parecido com aquele do meu pai. E a Bíblia fala que o jovem decide sair, mas ele sai, e pela história nós vemos que ele gasta tudo com prostitutas, de forma desordeira, perde tudo que tinha e começa a trabalhar para sobreviver. A Bíblia fala que ele teve tanta necessidade que ele desejou comer a casca das comidas dos porcos. Fica aqui comigo, querido. Olha só. Imagina alguém vivendo em uma casa, provida pelo pai, guardada pelo pai, coberta pelo pai, sustentada pelo pai. Um lugar de amor, um lugar de cuidado, um lugar de ensinamento, um lugar de aperfeiçoamento. Eu decido agora viver sozinho. E a Bíblia fala que esse jovem cai em si. Ele cai em si porque ele percebe que agora a vida dele longe do pai não faz sentido nenhum. E que por mais que ele ainda tenha vida, ele não tem mais saúde, ele não tem mais o que comer, ele não tem mais provavelmente o que vestir. E agora qualquer pessoa que olhava esse jovem quando ele habitava na casa do pai tinha uma imagem, tinha uma visão de um jovem saudável, de um jovem bonito, de um jovem que tinha um bom pai. Mas a partir do momento que ele sai e começa a viver essa vida que ele decidiu viver, quando as pessoas olham para ele, as pessoas começam a ver uma pessoa totalmente abandonada, uma pessoa desfigurada, uma pessoa magra, uma pessoa sem cuidados, uma pessoa desnutrida, uma pessoa deprimida, uma pessoa doente, uma pessoa fraca. E quando ele chega nesse nível de fim de poço, a Bíblia fala que ele cai em si. E o maior desejo dele agora não é voltar para casa para ser um filho. A vontade dele agora é voltar para a casa de um bom patrão. Porque, distante da casa do pai, entendendo que ele mesmo rejeitou a paternidade de Deus, ele pensou com ele mesmo, ele falou assim: meu pai é tão bom com os funcionários dele, meu pai é tão justo com os servos dele, que se for para eu ser um servo ou um funcionário, para eu sobreviver até os meus últimos dias de vida, que eu seja funcionário daquele homem que é meu pai. E a Bíblia fala que ele, caindo em si, decidiu voltar para a casa do pai. Decidiu voltar para a casa do pai para se tornar um servo do seu pai. E olha só, queridos, existe muitos de nós que falhamos com Deus. Existe muitos de nós que envergonhamos o nosso Deus. Deus nunca deixou faltar nada para nós. Deus sempre nos amou. Qualquer um de nós aqui, se pudermos testificar, existem inúmeras provas de que Deus sempre nos sustentou. Deus sempre proveu a sua casa. Deus não deixou você morrer. Deus te guardou, Deus te livrou seus filhos. Deus te livrou da enfermidade. Deus sempre teve uma proteção sobre você. Deus coloca anjos sobre a sua vida, ao redor da sua casa. E Deus nunca deixou você desamparado. E mesmo assim você achou que conseguiria viver sozinho, conseguiria viver sem Deus. E tem muitos de nós que decidiram voltar até para a igreja
simplesmente pelo fato de fazer parte de uma igreja para que as coisas sejam amenizadas na minha vida. Ei, o Senhor não te chamou para fazer parte de uma igreja e ficar escondido. O Senhor te chamou para ser filho, para sentar à mesa. O Senhor te chamou para ser família de Deus, morada do Espírito e uma noiva de Jesus. Então, às vezes você talvez até esteja voltando devagarzinho para a igreja, porque a igreja é um lugar que representa comunhão, mas que na verdade você quer viver na presença do seu Pai, é ter a oportunidade de aprender e se relacionar com o seu Pai. Eu já cheguei em níveis de estar muito distante, de desejar a casa do meu Pai, mas sabe aquele negócio de falar assim, olha, eu não sou digno de nem falar em alta voz que Deus é meu Pai, porque as pessoas vão olhar para mim e falar, esse daí não é filho de Deus, esse aí não tem uma aparência de um filho de Deus, a forma com que ele está hoje não justifica Deus na vida dele. A Bíblia fala que o filho volta, e quando o filho decide voltar, o pai estava na porta esperando. Presta atenção. Imagina quanto tempo o pai está na porta esperando pelo retorno do filho. Eu acredito que em todos os dias o pai espera ansiosamente pelo retorno de cada um dos filhos. Assim como um pai natural, o nosso pai celestial espera para que a gente venha morar debaixo das asas, debaixo da cobertura, debaixo da proteção, debaixo da abundância, debaixo do carinho, debaixo da cura, debaixo da proteção. A Bíblia fala que o jovem começa a caminhar em sentido da sua casa. Sabe, algo muito importante que nós precisamos aprender é que o pai espera o filho, mas o pai espera os filhos que caem em si e decidem voltar para casa. Porque não adianta um pai buscar um filho que decidiu ir embora, se a ele ainda não decidiu voltar para casa. A decisão precisa começar em nós. A decisão de voltar precisa começar em nós. Talvez nós não temos força de convencer o nosso pai de que nós merecemos estar de volta em casa, mas nós temos força para dar um passo de volta em sentido da nossa casa. Porque quando a minha força acaba, começa a força do meu pai. A Bíblia fala que quando o filho é avistado pelo pai, o pai corre de encontro ao filho. E correndo de encontro ao filho, certamente o filho fica assustado. E certamente o filho está feio, o filho está sujo, o filho está maltrapilho, porque ele não tinha nada. E o pai nem se preocupou com aquilo, o pai correu, abraçou e beijou. Antes do pai olhar para todos os seus pecados, para toda a sua feiura, para toda a sua estrutura danificada, ele primeiro te abraça e te beija. E o próximo passo é ele te levar para dentro de casa. E a Bíblia fala que o pai, quando o filho recebe o pai, que ele é beijado e abraçado pelo pai, o filho fala: pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra os céus, eu não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai falando assim: não é sobre você ser digno de ser ou não ser, é eu que decido se eu sou ou não sou o seu pai. Então, queridos, a Bíblia fala que o pai aceitou o filho de volta em casa. E o pai coloca um anel no dedo do filho. E o pai coloca vestes no filho. E o pai coloca sapato nos filhos. É o quê? O pai devolvendo a semelhança de um filho digno, parecido com ele. Então aquele homem que veio correndo para a casa do pai de maltrapilho, ele entra dentro da casa do pai maltrapilho, mas agora, para ser reconhecido, o pai muda a configuração e a semelhança dele para ele parecer agora com o pai, parecer que é filho do pai.
E nessa semana o Senhor falou comigo sobre irmãos. E muitas das vezes nós queremos escolher os nossos irmãos e queremos decidir quem é digno ou não de sentar à mesa do nosso Pai. Mas a Bíblia diz, e o Senhor me diz, que não é eu que escolho os meus irmãos, é que é Ele quem decide quem será o meu irmão. E a Bíblia diz que todo aquele que nele crê terá o poder de ser chamado filho de Deus. Então todos aqueles que levantarem as mãos e disserem sim para Jesus, o Pai escolheu para ser chamado de filho. Querendo eu ou você, se eu quiser ou você não quiser, se você não quiser, ele é chamado de filho. Deixa eu te falar uma coisa, a casa é do Pai, o banquete é do Pai, a mesa é do Pai, a provisão é do Pai. Resumindo, nós somos filhos de Deus e irmãos dos filhos que Deus decidiu colocar dentro de casa. Então não é sobre nós escolhermos quem serão os nossos irmãos, é sobre nós aceitarmos aqueles que Deus escolheu chamar de filho. Quem está comigo aqui? Então assim, quando um pecador se arrepende, quando um filho que está desviado, que fugiu de casa, que saiu de casa, que está vivendo totalmente fora da presença do Pai, decide voltar, e o Pai decide aceitar, cabe a nós também festejar e aceitar o nosso irmão. É difícil? É. Eu já me peguei questionando, até conversando com algumas pessoas, dizendo: cara, mas o cara aproveita a vida toda, no finalzinho da vida ele vai para a igreja, aí ele vai para o céu também? Não, fala a verdade, quem já pensou assim? Quem já pensou assim? Hã? Não, eu vou aproveitar a vida. Tem uns amigos que faz tudo que quer, tudo que dá vontade, aí no finalzinho o cara vai para a igreja e vai para o céu também. Deixa eu te dizer, viver fora da presença do Pai é ser infeliz, é ser desfigurado, é não ser a imagem e semelhança daquele que nos criou. Gênesis 1, 26, o que fala lá, mano? Vem cá. Gênesis 1, 26, é assim que testa os irmãos da igreja. Vou ler. Deus decidiu, né? Então façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, quando o Senhor chamou, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo para fazer da forma de pensar, de agir e de declarar o poder dele aqui nessa terra, conforme ele faz lá no céu. Então, Emanuel, você me falou que o que Deus fez foi o homem conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Quando Deus cria o homem, Deus cria o homem à imagem e à semelhança dele. A Bíblia vai dizer no livro de Gênesis que Adão foi feito à semelhança de Deus, com a capacidade de gerar outros seres humanos com as características que ele recebeu. Então Adão foi o homem criado por Deus e foi criado com a imagem e semelhança de Deus. O que é isso? É eu olhar para o Criador, é eu olhar para Adão e dizer: esse cara parece com Deus. Eu olho para ele, eu vejo Deus. Eu olho para ele, eu vejo a semelhança de Deus. E a Bíblia vai dizer que ao pecar, ele perdeu essa perfeição e passou a gerar homens conforme a natureza pecaminosa dele. Os filhos de Adão e Eva já não tinham mais a natureza de Deus, a aparência de Deus, mas sim a aparência dos seus pais. O pecado tira de nós a semelhança daquele que nos criou.
voltar, mano. Amém? Em João 3,16, eu vou viajar um pouquinho aqui por cima. A Bíblia vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 1, versículo 11 e 12 diz o seguinte: Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Para nós hoje, Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. Então todo aquele que se arrepende e acredita que Jesus é o caminho, a Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então quando eu me converto a Jesus, eu começo a caminhar em verdade. Eu começo a caminhar no caminho. E eu conquisto a minha vida. As pessoas costumam dizer que criatura e filho são coisas semelhantes. Mas a criatura, no dicionário, diz que é uma coisa ou uma pessoa, que é resultado de uma criação. Mas o filho é descendente, carrega consigo o DNA dos pais, os traços genéticos, os traços físicos e até o comportamento. Olha só. O que eu quero dizer com vocês aqui quando eu falei sobre o homem ter sido criado à imagem e semelhança de Deus? E por conta do pecado agora, a criatura a partir dessa família de pecado já traz uma semelhança diferente. Porque após a queda, após o pecado, o homem não perdeu a imagem de Deus. O homem não deixou de ser filho de Deus. Mas ele se tornou uma pessoa desfigurada. Uma pessoa que não é representante visual de quem Deus é. Então um filho que decide viver fora, um filho que decide viver em pecado, um filho que decide sair da presença do pai, ele não deixa de ser filho, ele só vive desfigurado, ele só vive irreconhecível. Ele não deixou de ser a imagem, ele só deixou de se parecer. Queridos, quando eu rejeito ser parecido com o meu pai, eu rejeito ser reconhecido como filho. Quando as pessoas olharem para mim, elas precisam ver a imagem e a semelhança do meu pai. Quando as pessoas olham para o Pietro, elas têm que ver alguma coisa minha naquele cara. E olhar para ele e falar assim: oh, esse é o Pietro, filho do Abel. Essa é a Eduarda, filho do Abel. E assim nós somos conhecidos. Agora eu quero voltar ali para a história do filho pródigo. Quando ele sai de casa, ele não deixa de ser filho. Ele só fica completamente desfigurado, sem aparência, sem sustento, sem vida, sem amor, sem alegria, sem recursos, sem felicidade, sem tudo na vida. E a partir de agora ele é um homem qualquer, perdido por aí na cidade, perambulando por aí, com a aparência de um mendigo. Agora o pai dele não é visto através da vida dele. E muitos de nós, por mais que sejamos bons financeiramente, por mais que a gente tenha uma boa aparência física, seja bonito, a nossa beleza não é semelhança do nosso pai. A nossa beleza não é a imagem do nosso pai. Nós precisamos nos preocupar com a imagem do nosso pai sendo resplandecida através de nós. A Bíblia diz que existem pessoas que ficam tão desfiguradas que passam a ser conhecidos como filhos do diabo.
Não que ela seja, mas que ela parece que é. Então a pergunta que eu faço para nós hoje: qual tem sido a minha aparência? Qual tem sido a sua aparência? A aparência de um filho de Deus? Ou a aparência de um filho que está distante de Deus? Ou a aparência de um filho do diabo? Quem está comigo aí? Dá uma glória a Deus. Mas a Bíblia fala que quando ele cai em si, decide voltar, ele é constrangido com o comportamento do pai. E quando ele chega em casa e fala para o pai: pai, eu pequei contra ti, eu voltei só para estar perto. O pai pega ele imediatamente e começa a devolver para ele a semelhança e a imagem que ele merece, para ele ser reconhecido como filho, para ele ser honrado como filho, para ele viver como filho. E eu quero dizer para você nessa noite que Deus está ansioso para que você se levante e volte para a presença dele, para que ele comece a devolver para você a semelhança dele, para que a partir de hoje você possa ser conhecido com a imagem dele, conhecido como filho dele. Aonde você passar, as pessoas vão dizer: eis ali um filho de Deus, eis ali alguém que se parece com Cristo, eis ali alguém que através da vida dele há cura, eis ali alguém que ora e as coisas acontecem, existe alguém ali que a gente faz negócio e o coração queima. E o Senhor quer te devolver essa semelhança. O Senhor quer nos devolver. Quanto mais próximos, quanto mais dentro de casa eu estou, mais príncipe eu pareço. Essa é a palavra. Porque eu estou doido para voltar para casa, para ser qualquer pessoa dentro da casa. Mas Deus está te chamando e falando assim: aqui dentro de casa, quem decide o seu lugar sou eu. Eu decidi que você será meu filho. Os seus irmãos precisam aceitar, os seus irmãos precisam celebrar, os meus servos precisam te servir, as minhas roupas são as suas roupas, a comida que eu como é a comida que você come, a forma que eu sou tratado é a forma que você é tratado. O que você precisar, pede para mim que eu te darei. Fique de pé. Essa é uma noite, queridos, que o Senhor quer trazer clareza de quem Ele é para nós. E eu quero te dizer: se você está achando que pelo fato de estar distante, estar afastado, estar decidido a viver calado por aí, existe um Deus que está ansioso para te receber de volta, para te colocar um anel no seu dedo e te chamar de filho. E esse é o Pai que Jesus quis apresentar para nós na parábola que Ele conta. O nosso Pai, o nosso Deus, o meu Pai, o seu Pai, o que está ansiosamente te esperando para colocar de volta o anel no seu dedo, vestes limpas, sapatos novos e fazer uma festa. Ele quer nos transformar em uma nova criatura. O Pai aceita o Filho de volta. O Pai quem decide quem serão os nossos irmãos. A casa é do Pai. O banquete é do Pai, a mesa é do Pai. E nessa noite, eu queria te dar a oportunidade, se você quer, sendo crente ou não, desviado ou não, se você quer hoje dar um passo de fé e decidir voltar para perto do Pai, para perto da casa do Pai. Não é voltar para a igreja, para a Unity, é voltar para a casa do Pai, é viver se relacionando com o Pai, é voltar para perto do Pai, para debaixo dos braços do Pai, e para viver uma vida sendo cuidado pelo Pai, para ser reconhecido como filho do Pai. Eu quero te dar a oportunidade, levante sua mão aí onde você estiver, levante sua mão onde você estiver, aleluia, glória a Deus, aleluia, levanta as suas mãos aí onde você estiver. Se você quer, se você hoje decidiu voltar para a casa de Deus, para viver uma vida que você não fez por merecer, mas mesmo assim acredita que Deus vai
te colocar dignidade, te dar dignidade. Vem aqui na frente, eu quero orar com você. Os intercessores querem orar com você, querem conhecer você. Se você está distante e simplesmente quer renovar a sua aliança com seu Pai, com seu Deus, vem aqui na frente, nós queremos orar com você. Ele me amou. Aleluia! Aleluia! Ele me ama. Ele me amou. Pode vir aqui na frente, pode chegar mais próximo. Hoje Deus está vendo o seu coração. Hoje Deus está vendo a sua decisão, o seu posicionamento. Aleluia. Hoje Deus está ouvindo a sua oração. Hoje Deus está vendo o passo de fé que você está dando. Hoje Ele está te dizendo: filho, eu te aceito na minha casa. Filho, você pode se assentar à mesa. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos nessa noite, Pai, esses filhos que decidiram voltar para a sua presença, para a sua casa, porque estão cansados de viver distantes do Senhor. Que a partir de hoje eles querem ter a sua imagem, ser conhecido como seus filhos, ter a sua semelhança, viver debaixo da sua provisão, debaixo do seu cuidado, debaixo da sua justiça. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor renove neles agora, Pai, que eles sejam novas criaturas em Cristo Jesus. Pai, que em nome de Jesus eles possam encontrar um refúgio, um abrigo, um lugar de felicidade, um lugar de zelo, um lugar de cuidado debaixo das tuas asas, na sua casa, na tua presença, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos e te pedimos para que o Senhor coloque anjos ao redor da vida deles, em nome de Jesus. Queridos, vocês que estão aqui à frente, nós, como igreja, que somos irmãos mais velhos, nós aceitamos vocês como os nossos irmãos. Nós acreditamos que é Deus que está te colocando de volta na mesa. E para nós hoje não é um motivo de tristeza, para nós hoje é um motivo de alegria. E essa igreja está alegre pelo seu retorno, para o retorno seu para essa casa. E nós vamos dar um glória a Deus, uma salva de palmas pela sua volta, em nome de Jesus. Aleluia! Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me Aleluia, glória